Vamos agora conversar sobre a unidade 2, que é a análise e discussão dos resultados. Tá? Então, é uma unidade, como todas, muito importante. Mas observe, eu sempre falei para vocês que a composição do projeto, que depois vai compor exatamente o artigo, elas estão totalmente interligadas, né? Elas estão conectadas. Então, para elaborar o instrumento de pesquisa, é necessário que todas aquelas questões estejam na revisão da literatura. Isso eu fico repetindo para vocês o tempo inteiro. Né? Agora aqui, que é a aplicação da metodologia, também você vai concluir, né, a sua análise e discutir esses resultados pautados na revisão da literatura. Se você vai emitir um parecer e ele não tem um respaldo na revisão da literatura, é um achismo, não tem valor nenhum. O seu trabalho é que vai servir de base para um outro trabalho que vai usar você como referência. Mas você, para trabalhar aí, então você vai ter que fazer exatamente o que eu estou dizendo para vocês, certo? Desde o início. Cuidado com essa revisão da literatura. É por isso que eu fiz questão de que vocês tivessem esse ajuste agora. Então, aqui, nós vamos trabalhar os dados obtidos na pesquisa. Né? Então, apresentar, comentar, interpretar e discutir em relação ao que se avançou no conhecimento do problema. Interpreta-se os dados em relação ao que se sabe sobre o assunto a partir do referencial teórico da pesquisa feita na área. Não? Então, alguns estavam comentando comigo, mas para que eu preciso fazer exatamente todos esses itens que o senhor pediu? Né? Pode ser até que na redação final do artigo nem utilize todos os itens, mas era preciso entender do que vai tratar. Né? Aquela primeira fase do que é exatamente a gestão pública é importante, porque todos vocês estão trabalhando com o campo de pesquisa na área pública. Então, é muito importante. Se eu não sei exatamente o que é a gestão pública, então eu não vou entender nada da gestão pública de saúde, que está pautada o quê? Nas premissas e nos princípios da gestão pública. Então, foi exatamente o roteiro que eu dei para vocês, foi aquele roteiro que vai permitir agora que vocês possam analisar o resultado. Então, vocês vão recapitular a informação metodológica, a declaração dos resultados, explicação do final, esperado ou inesperado, né? Que pode acontecer, certo? E geralmente acontece, principalmente quando você está trabalhando na própria instituição que você exerce uma função, que você tem uma ideia já pré-concebida, né? Que seria uma hipótese, e na realidade, quando você aplica a pesquisa, nem sempre é exatamente o que você estava pensando. Está errado? Está certo. Às vezes é até melhor que em termos de, dependendo do que você está tratando, que se comporte dessa forma. Ou seja, você vai descobrir algo que realmente todo mundo pensava que se comportava de uma forma e é de outra. Né? Então você vai avaliar essa descoberta, comparação de descobertas com a literatura, exatamente, eu vou saber se tem algum respaldo lá, o que eu estou vendo, e vou fazer a generalização, ou seja, a conclusão. Então, a análise e discussão dos resultados vai depender muito exatamente do quê? Das unidades anteriores, né? que vem na composição, que é a revisão da literatura e o instrumento de pesquisa. Então, o que seria a recapitulação da metodologia? Resultados devem ser apresentados relembrando as etapas de análise do estudo, retomando informações técnicas indicadas previamente na metodologia. Declaração de resultados é basicamente descritiva e, em geral, envolve valores numéricos ilustrados por tabelas e gráficos, comparação entre duas ou mais variáveis analisadas, com indicação de mudança com o passar do tempo, e relação entre as variáveis. A tabela e gráfico têm como objetivo oferecer o máximo de esclarecimentos sobre a relação entre variáveis estudadas. Né? Nós vamos usar aí bastante gráfico, que o gráfico ele resume exatamente um texto. Então, a explicação do final esperado ou inesperado, né?
é a interpretação exatamente do pesquisador. E quando for redigir, ele vai sempre estar se respaldando no que ele escolheu para as teorias que foram escolhidas pelo pesquisador lá no referencial teórico. Não? Ele vai dizer se realmente os resultados estão de acordo com o que foi, se o resultado encontrado foi diferente daquele que está sendo exposto lá. Tá? E as generalizações? Seriam elaboração de generalizações que são direcionadas tanto para o estudo elaborado quanto para a área de estudo mais ampla, por meio de movimentos de exemplificações e deduções. Não? Então é uma forma de você tornar mais claro o que você quer expor aí na discussão dos resultados. Então, na organização da discussão dos resultados, você tem duas formas de fazer. Ou seja, tem duas vertentes. Uma é ponto a ponto e o outro é totalidade de pontos de um e de outro. E aí, eu quero que vocês leiam com bem atenção, tá? Exatamente o que nós apresentamos para vocês. Ou seja, o exemplo é bem dentro da área de saúde, é a comparação entre duas drogas, ou seja, dois medicamentos, para a moléstia ou a doença, né? Que é o câncer. Então, eles vão trabalhar sempre com os pontos de comparação ou contraste, ou seja, custo, performance e bem-estar do paciente. Tá? Então, eles vão ser comparados sempre nesses três parâmetros aí. O custo, a performance e o bem-estar do paciente. E aí você tem o ponto a ponto, compara, contrasta, sentença a sentença, as características de cada um dos elementos envolvidos. Exemplo, a droga S é melhor que a droga R no tratamento do câncer, certo? Aí vem, quanto ao custo, as drogas SR diferem em relação ao custo. A droga S é muito mais cara para manter duração média de gastos. A droga R é mais econômica em duração média de gastos. E aí ele vem comparando os três pontos. No final, ele vai fazer o balanceamento, ou seja, qual é a droga melhor para ser aplicada no tratamento do câncer. Né? A outra é a totalidade de pontos de um e de outro. Também usando o mesmo exemplo, ele vai trabalhar em blocos. Então, na primeira parte do primeiro parágrafo, o grupo discute todos os itens do primeiro elemento. Na segunda parte, ele discute todos os itens do segundo elemento na mesma ordem que foi tratado o primeiro. Que é para quem está lendo, está podendo acompanhar a comparação. Então, ele vai dizer a ideia central, a droga S é melhor do que a droga R no tratamento da doença. Então, você vai trabalhar exatamente, vai escolher a forma que você vai escrever. Né? Vai analisar variável por variável, vai analisar em grupo. Então, aí tem algumas, no final apresento para vocês, características linguísticas da análise dos dados. Ou seja, alguns verbos que vocês vão usar. Por exemplo, resultados podem ser sumarizados em não houve diferenças significativas. Então, houve diferenças significativas. Os resultados mostram uma tendência maior. Os resultados mostram uma tendência menor em X do que em Y. Os resultados em relação a Y foram menos frequentes que o esperado, certo? Então, vocês vão ter cuidado com essa redação. Quando você vai discutir, então você tem várias formas, certo? Resultados parecem apontar a diferença principal entre X e Y é. As limitações para esse estudo foram tais. O resultado do estudo seriam mais conclusivos se houvesse, aí você vai dizer. Os resultados não foram conclusivos em relação a X. A diferença principal de pesquisadores anteriores é. Então você vai ver o que de novo você descobriu. Então as conclusões em relação aos resultados têm um alcance limitado devido a TAM. Considerar que isto está em desacordo com, é improvável que em relação a... Então, todas as formas que vocês podem escrever estão aí no PowerPoint. Né? E eu vou cobrar rigidamente isso. Tive o maior trabalho de pesquisar tudo isso para vocês. Por quê? Porque é muito fácil, né? De você vendo aí exatamente o que você se quadra, como você vai redigir. Ajuda bastante, tá? Então você vai trabalhar todos esses aspectos aí
Então, quando usar os verbos concordar, concordamos, apoiamos a ideia de, fornece evidência, parece reforçar a ideia de que X e de que Y, né? Discordar, discordamos com X, conforme argumentado por X, um tanto quanto erroneamente equivalente. Então, está tudo escrito aqui para vocês. Quando eu quero comparar, tanto X quanto Y são bastante similares, né? E aí tem várias formas de você escrever a comparação, tá? Então, recomendar também. Então, todos esses verbos aí vocês têm que olhar qual que vai se enquadrar exatamente no que você quer concluir. Então, nós encerramos aí a unidade 2.